A paz do Senhor Jesus, boa tarde, meus amados irmãos e meus amigos, como vocês estão hoje? Então, vamos dar início aqui a mais uma série de 5 mensagens da Palavra do Senhor nessa tarde. E a primeira mensagem está no livro do profeta Jeremias. Profeta Jeremias, capítulo 2, nós vamos ler versículo 1 ao versículo número 13. Que nos fala assim a palavra do Senhor Deus. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguia no deserto, uma terra que não se semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade. Todos que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre ele, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Israel, e todas as famílias da casa de Israel. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos? E não disseram: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra árida e de covos, por uma terra de sequidão e sombra da morte, por uma terra pela qual ninguém transitava e na qual não morava homem algum? E eu vos introduzi numa terra fértil para comer o seu fruto, o seu bem. Mas quando nela entraste, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não disseram onde está o Senhor, e os que tratavam da lei não me conheciam. Os pastores prevaricavam contra mim, e os profetas profetizavam por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, ainda contenderei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos dos vossos filhos contenderei, pois passai as ilhas de Quitim, e vede, e enviai a Quedar, e atentai bem, e vede, se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos, diz vós céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez 2 maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Muito forte esta palavra da parte do Senhor, pela boca do profeta Jeremias. Então, Jeremias 2, 1 a 13, o tema: a grande maldade do povo de Israel. A grande maldade do povo de Israel. Versículos 1 ao versículo 3, o que nos fala? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, a piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguia no deserto, numa terra que não se semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade. Todos que o devoraram eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. O que o Senhor quer falar conosco através dessa palavra do profeta Jeremias? Veio a mim a palavra do Senhor ao profeta Jeremias. Meus irmãos, essa expressão Deus quer para você também, tá? Você ter essa experiência de você receber da parte do Senhor uma palavra, uma bênção para compartilhar. E o Senhor disse: tenho saudades do período em que ele tinha intimidade com o povo, né? Quando Deus tinha intimidade. Por que ele fala aquela expressão? Quando Israel era um povo separado para o Senhor, e quem tocava em Israel era tido por culpado. Então ele usa até uma figura aqui de noivado, né? De namoro, de mocidade, porque em uma época ele usa como figura, que era intimidade do jovem com a jovem, e está falando que dessa forma havia também uma intimidade do Senhor com o povo de Israel. Vamos lá para o versículo 4, versículo 6, que fala assim:
ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da terra de Israel, da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade, tornando-se levianos. E não disseram: onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, para a terra árida, de covas, para uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra pela qual ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Então o profeta, movido pelo Espírito Santo, o profeta Jeremias, ele chama a atenção de todas as famílias de Israel e faz uma pergunta: que injustiça Israel encontrou em Deus para virar as costas para o Senhor e ir atrás das vaidades? Meus amados, só uma palavrinha de esclarecimento aqui. Nós estamos vendo aqui que quando você lê na Bíblia, você está pensando até que Deus está falando. Na verdade, era a palavra de Deus na boca do profeta. Veja bem. Então, Deus falando, mas na verdade era usando a boca do profeta Jeremias. Tá certo, pessoal? Então ele fala aqui: que injustiça foi que Israel encontrou em Deus para viver, para virar as costas para o Senhor e ir atrás das vaidades. Que ele fala vaidade, fala dos ídolos, de outros deuses, E nem sequer perguntaram onde está o Senhor, que os libertou do Egito e os conduziu pelo deserto para uma terra que ninguém transitava e que não morava ninguém. Viu? Então, uma terra que não tinha nada ali, aparentemente, não tinha vida. Deus os conduziu ali, por aquele caminho. De tal forma que Deus os abençoou, que nada faltava, porque Deus era provedor, meus amados. Essa é a palavra. Deus é provedor. Numa situação de seca, Ele traz vida, traz água. Numa situação de fome, Ele traz alimento. Numa situação de guerra, Ele entrar para pelejar. Então Deus, Ele é tudo. É isso que Ele quer ser para você. Eu não sei se você está acompanhando o raciocínio aqui do canal. O propósito desse canal principal é levar você a ter uma experiência com Deus. Eu já andei muito na minha vida, conheci algumas igrejas e olha, é muito raro isso aqui. É por isso que eu falo, você vai ver coisas aqui que você não vai achar lugar nenhum. Então Deus quer te levar aqui a ter essa experiência de você conhecer face a face, bem de perto, um Deus que é provedor, que se preocupa com a sua vida, que te conduz, que te abençoa, meu amado. É isso, Então vamos lá para o versículo 7 e 8, o que Deus tem para nós. E eu vos introduzi numa terra fértil, para comer o seu fruto, o seu bem, mas quando nela entraste, contaminaste a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Só veio para dar tudo para eles, os conduzir, os livrar. Só que eles não preservaram, não respeitaram a voz de Deus, a palavra de Deus, e não perseveraram em seguir as orientações de Deus pelo profeta, não. Diz que eles se desviaram, se contaminaram. Os sacerdotes não disseram onde está o Senhor. Até os sacerdotes, os líderes, eram os ministros, E os que tratavam da lei, os escribas, não me conheciam. Os pastores também prevaricaram contra mim, e os profetas profetizavam por Baal, Eram os pastores, os profetas, os levitas, os sacerdotes, todos eles perderam o contato. Tem até um hino que eu gostava de cantar, um pouco antigo já. Guarda o contato com o teu Salvador. E eles aqui não guardaram o contato que tiveram com o Salvador. É isso, pessoal? Então, vamos ver o que Deus tem aqui. E Deus os conduziu por uma terra forte, fértil, para comer o fruto da terra, o bom fruto da terra, mas por ingratidão contaminaram a terra. Herança de Deus. Herança por quê? Deus que deu para eles, não é verdade? Foi herança, igual hoje um pai que consegue alguma coisa na vida, ele sabe que Deus não está falando para ele. Ele vai deixar de herança para os filhos, que provavelmente vão viver mais do que ele, porque ele tem mais idade. Então é herança isso aí. E Deus, era herança dele, porque ele pegou e deu para Israel. Portanto, ele contenderei convosco, diz o Senhor. Então, o que acontece aqui? Vamos lá. Deus conduziu uma terra fértil para o bom, para o fruto da terra, mas por ingratidão
eles contaminaram a terra perante Deus. Nem mesmo os sacerdotes, ministros do Senhor, tiveram a coragem de perguntar onde está o Senhor. Mesmo tendo a lei nas mãos, eles foram estranhos ao Senhor. E cometeram o pecado de quê? De prevaricação. Você consegue pensar agora o que está acontecendo, onde na terra que nós estamos vivendo, o que mais está ocorrendo? Isso aqui, prevaricar. O que é prevaricar? O que é prevaricar? É uma violação da aliança com Deus, uma quebra da relação de confiança entre o ser humano e o divino. Por isso que eles cometeram prevaricação. Os sacerdotes, os profetas que ele citou aqui, os levitas, pastores, prevaricaram contra Deus, né? Eles violaram a aliança de Deus com Deus e quebraram o relacionamento de confiança, porque era um de confiança. Moisés clamava a Deus, Deus atendia, né? E era amizade. Moisés e Deus eram amigos. Eu ouvia a voz de Deus, ele falava com Deus. Então essa relação que deveria permanecer, seguindo o exemplo da liderança de Moisés e de outros servos de Deus que vinham. Mas não, eles quebraram a aliança, né? O concerto que Deus havia feito com eles. Versículo 9 fala o quê? Portanto, ainda contenderei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos contenderei, pois passai as ilhas de Quitim, e vede, e enviai a Quedar, e atentai bem e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse seus deuses, ainda que não fosse Deus? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que lhe deu um proveito. O Senhor falou aqui que iria contender com o povo de Israel por esse motivo, porque o Senhor pergunta se houve alguma nação pagã que houvesse trocado seus deuses por outro, mas Israel fez isso. Olha bem, as nações ao redor de Israel ali tinha deuses, ídolos, e eles eram fiéis, eram leais, mesmo sabendo que era de prata, de madeira, de ferro, eles respeitavam, eles acreditavam, eles eram zelosos por esses ídolos. E Israel, tendo um Deus tão poderoso, maravilhoso, que fez tantos sinais, coisas que nenhum dos deuses fazia, e Israel fez o que? Trocou o Deus poderoso por ídolos que não tinham valor algum, que, como diz Salmo lá, não fala, não ouve, não sente, são carregados, não enxergam, tem boca, mas não falam, tem ouvido, mas não ouve, não é isso que diz lá a palavra? Olhos tem, mas não enxergam. Israel trocou o Deus poderoso por esses ídolos. Que coisa, né, meus amados? Que coisa triste. Versículo 12 e 13. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados do Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram, manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retém as águas. Eu gravei até um short um dia desse, interessante. Deus tem dado assim mensagens, às vezes aqui no short tem que ser até 1 minuto, 59 segundos, né? Então eu tenho buscado isso aí, e Deus muitas vezes usa uma palavra lá no short, e você vai ouvir a palavra aqui com mais clareza, com mais tempo, mais liberdade, nesse caso aqui. Então, qual é o tema da mensagem? A grande maldade de Israel. Está aqui, no versículo 13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram, e manancial de águas vivas, né? Então o Senhor Deus disse para os céus ficarem horrorizados pela tamanha maldade cometida por Israel. Foi tão sério que Deus falou que os céus ficam horrorizados pelo que aconteceu. Deus ficou muito decepcionado, muito triste com isso dele, porque deixaram o Senhor o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Não é isso, pessoal? Então essa palavra aí do Senhor que sirva para nós, né? Que jamais vamos deixar o Senhor, porque o Senhor, Ele é provedor, o Senhor é Pai misericordioso, que nos perdoa, que nos ajuda, que nos orienta. Devemos adorá-lo, devemos todos os dias ter gratidão a Ele, temor dEle, porque Ele é tudo para nós. Então não vamos, essa palavra aqui é para não fazermos essas mesmas coisas, né? Essa alerta de Deus para muitos que estão ouvindo, não sei, não conheço você, mas fique firme no Senhor.
Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos, tá? Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Olha, é muito importante você dar o seu like. Eu tenho visto pouco like lá. Você fazer o seu comentário, seja poucas palavras, mas aquilo, tudo que você participar aí, você vai estar ajudando o engajamento e o crescimento do canal. Pai do Senhor Jesus, forte abraço, que Deus abençoe a todos.